Amada igreja do Senhor, a paz do Senhor para todos, irmãos, irmãs, a juventude também que nos honra aqui. Meu querido presidente, prazer muito grande, companheiros, pastor Rogério, amigos, queridos irmãos e irmãs, a minha satisfação é muito grande praticamente acordar em Mauá. Cheguei aqui, hoje era 6 e alguma coisa assim. Mas antes de dizer alguma coisa, eu gostaria, com permissão do nosso presidente aqui do Elite, quebrar o protocolo por uns 2 minutos. O senhor me permite? Primeiro eu quero apresentar com muito prazer, com muita honra, o meu vice-presidente da minha convenção, a Confrabateb, o pastor José Barata de Moraes, por gentileza, membro também do nosso grupo, e ele nos acompanha. E nesse segundo momento dessa quebra de protocolo, com permissão do nosso presidente, depois da pandemia, é o primeiro encontro que nós estamos tendo presencial. Desculpem um pouco a emoção, mas eu gostaria de convidar a igreja para ficarmos de pé. Para nós, pastor Rogério, registrarmos com muita honra um minuto de silêncio na memória do nosso fundador, o pastor Josué Medeiros. Peço a deferência do meu presidente para assim fazermos esta homenagem e que ficará registrado em ata que logo após a sua partida para a glória, a diretoria e todos os seus membros do grupo Liderança Cristã fez esta homenagem póstuma a ele neste dia. Muito obrigado. Poder sentar. Muito obrigado, meu caro presidente e demais companheiros da diretoria. Amados irmãos e irmãs, eu me sinto feliz por nos encontrarmos nesta manhã para tratarmos de assuntos pertinentes ao Evangelho. E digo ainda mais, que haja mais encontro de líderes para discutir o que nós, como sociedade, precisamos avançar nos dias atuais. Eu sempre digo que a Bíblia ela é renovada todas as manhãs. Por quê? Temos entendimento diferente. Ao ser convidado para estar aqui ministrando também nesta manhã, eu tenho um local que eu faço caminhada todos os dias, que é a beira da praia, eu moro a 200 metros do mar, e perguntava a Deus, qual será o meu tema para abordar neste encontro de líderes. Eu sou professor acadêmico, desculpem até a minha metodologia de ensino, de trabalho, por ser professor também, jornalista, radialista, um bocadinho de coisa, mas sou servo de Deus, viu? Esse título é que vai me levar para a glória.
E aí eu olhava para o mar e dizia assim: vou falar sobre o quê? E aí Deus disse: fale sobre a igreja no pós-pandemia. E aí eu absorvi e eu disse: Deus, vamos sim, vamos falar sobre a igreja no pós-pandemia. Então, são temas variados que nós vamos tratar neste encontro, às vezes até fugindo um pouco da teologia, mas é importante porque nós vivemos em sociedade, nós temos uma família, a família cristã, que nós temos que educar, temos que criar, e nós precisamos, nestes últimos dias em que a igreja de Deus estar aqui na terra, avançar mais, como disse o próprio profeta, nós precisamos avançar no conhecimento para não perecermos. Ouvimos aqui do nosso antecessor, professor e pastor Levi, nos trazendo uma mensagem sobre a comunicação. E nós vamos falar um pouco também sobre a igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes 3 e o versículo 3. Eu creio que os meus slides, não dá para o meu repassador aqui, mas vamos tentar, Rogério. Se não, vai ser manual, mas eu tenho aqui um plano B. E jornalista é assim, tem dois planos, né? A e B, porque se um não der certo, o outro dá. Eclesiastes 3, versículos 3. Eclesiastes 3, versículos 3. Não, só vai mesmo aí lá. Eu vou ler aqui, os irmãos vão me acompanhar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Eu sempre pergunto ao nosso Deus, qual é o meu tempo? E aí eu corro para aqui. Onde eu paro, eu digo, esse é o tempo que eu vou viver agora. O momento em que nós estamos vivendo, queridos, após a pandemia, é o tempo de curar e o tempo de edificar ou reedificar. Creio eu, a Bíblia é riquíssima, mas esse texto de Eclesiastes 3, para mim, se resume a Bíblia toda no seu contexto, porque há tempo para tudo. Eu estou falando para líderes. Estamos aqui no colegiado de líderes. Há tempo para tudo. O tempo que nós estamos vivendo agora, pastor Rogério, é o tempo de curar. A nossa família está doente. Esse momento pós-pandêmico que estamos vivendo é tempo de doença. E nós, como líderes, precisamos descobrir qual é a medicação para curar essas pessoas. As pessoas que deixaram as igrejas, as pessoas que se afastaram do cotidiano da igreja. Então a igreja tem a obrigação de tentar buscar o meio para edificar ou reedificar aqueles que realmente deixaram, abandonaram os nossos tempos.
Ora, é preciso nós realmente pararmos. Eu, como sou, já disse os irmãos, um professor, e gosto muito de estudar, até 23 de julho deste ano, nós tivemos 676.979 pessoas mortas pela Covid. Quase 680 mil pessoas no Brasil, nós realmente perdemos. Quantos de nossos irmãos no Brasil, irmãos em Cristo, nós perdemos? Quantas famílias estão enlutadas? E quantos membros dessas famílias estão dentro de casa com medo e com receio de sair de casa? É preciso nós, como líderes, pensarmos nisso. Há mais ou menos um ano atrás, e que a diferença não é tão grande, o Instituto Bateia fez uma pesquisa através do sociólogo Fábio da Silva Gomes. Ele entrevistou 1.455 pessoas por telefone entre dia 8 e 27 de julho de 2021. E ele nos traz a seguinte resposta desse estudo. Em primeiro lugar, só 26% das pessoas desejam voltar à igreja após o fim da pandemia. Só 26%. Há um ano atrás, vamos dizer que tenha chegado já a 30%. Resultado: segundo lugar, dos entrevistados, 17,8% preferem, no pós-pandemia, fazer viagem de turismo. Em terceiro lugar, 34,5%, entre 40 e 49 anos, eles desejam voltar à igreja dentro dessa faixa etária de 40 e 49 anos. E em quarto lugar, 33,1% dos entrevistados com 50 anos ou mais. Observamos que a população menor, de 20 a 29 anos, eles preferem frequentar o teatro, entretenimento, academia e outras coisas. Ora, é preciso nós pensarmos como nós vamos edificar essas pessoas. Como nós vamos reconstruir essas pessoas. 90% da população brasileira é de católico e evangélicos. E nós temos o mínimo. Por quê? Porque as pessoas estão doentes. É tempo da igreja começar a pensar: como eu vou trabalhar para fazer com que as pessoas retornem à casa do Pai, à casa do Senhor. Então, queridos irmãos, líderes, dentro da nossa visão, para nós reedificarmos aqueles que nos deixaram, aqueles que estão ausentes, nós precisamos usar diversas metodologias. Eu admiro o pastor Levi, Jesus Cristo, porque ele sabia usar a metodologia dele.
falava para o público, mas para que o público entendesse o que ele ia falar, primeiro ele contava uma história, para que o povo entendesse. Olha, eu vou falar isso, mas se eu falar agora o povo não vai entender. Então eu vou falar aqui em forma de parábola, para que o povo entenda. E aí ele contava a história do semeador, a história disso. Tá? Aí quando ele discorria o que ele queria discorrer, aí o povo entendia. Então nós precisamos também buscar esta metodologia, para que nós possamos ter de volta o nosso povo, porque o povo está doente. O povo está doente. Digo isso, irmãos, porque eu sinto isto, e tenho dias que eu tenho que me trancar no meu banheiro do meu quarto, para não acordar minha mulher já meia-noite e tanto, 1 hora da manhã, para atender pessoas aflitas, depressivas, porque estão vivendo em momentos difíceis. E a igreja tem participação. Eu sempre digo, senhores líderes, é aqui que eu tenho que discutir com a minha comunidade todos os assuntos que se referem à vida social. É aqui no templo. É aqui no templo. É aqui que eu tenho que falar de medicina. É aqui que eu tenho que falar de saúde, é aqui que eu tenho que falar de economia, é aqui que eu tenho que falar de tecnologia. Por quê? Porque é a minha família, não é lá fora não. Não é lá fora não, porque lá fora eles vão aprender diferente. E eu sempre cito assim, os irmãos já viram os ciganos, em locais, outros para aprender algo que não seja ali do seu contexto? Não. Até quando nasce um, diz, já é prometido para fulano. Então aquela cultura deles, eles não abrem mão. E nós precisamos também trazer a nossa cultura para nós mesmos. Eu tive uma aluna indígena, concluí o curso de comunicação social, habilitação em jornalismo. Ao invés de trabalhar na TV Globo, TV Record, TV isso aqui, sabe para onde foi trabalhar? Na aldeia. Voltou para lá. Você vai lá, aprende e vem para cá. Vem para cá. Não vai trabalhar em outro... Não, vem para cá. Você vai, aprende e vem trazer todo o seu conhecimento aqui para dentro. E por que nós, como líderes, não podemos enxergar desta maneira? E aí eu trago algumas sugestões desse nosso tema. Dos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos muito acostumados com as lives. Não é isso mesmo? As lives, inclusive eu faço uma live toda terça-feira, estudando a Bíblia. Então quem quer estudar a Bíblia comigo, toda terça-feira das 20 às 20h40, minha fidelização do meu público já é normal, mas é para estudar a Bíblia, sempre um tema referente ao momento. Até casamentos nós assistimos pelas lives, batismo, funeral, tudo pelas lives. Mas já é hora de nós começarmos a reconstruir. É hora de começarmos a reconstruir o nosso público. As igrejas que não estavam preparadas, e talvez até aquelas que estavam preparadas, elas hoje passam por momentos difíceis. Na Bahia, muitas congregações, muitas igrejas fecharam. Mão na cabeça, o que é que eu faço? Tenho ali mensagem de pastor e pedindo, pastor, faça um pix aí de R$20 para terminar aqui de completar, para comprar o gás. Está assim ali, meu celular.
Então, muitos que realmente viviam da obra estão passando por momentos difíceis. E o que é que acontece? Eu trago nesse conclave aqui, como eu disse aos irmãos, cada um tem o seu tema que vai expor, e o meu é um tema mais voltado para o social da igreja, o momento social, o momento que nós estamos vivendo. Primeira sugestão que eu trago, pastor Rogério, nós precisamos encorajar os nossos discípulos a caminhar com os próprios pés. Nós precisamos encorajar, nós precisamos motivar, nós precisamos estar sempre reunidos, avaliando como é que nós estamos. Digo isso porque eu tenho atividades também no exterior, e da minha casa eu não vou dizer que controlo, mas eu lidero tudo e faço avaliação constantemente. Então eu preciso encorajar os meus discípulos. Ele tem que caminhar com os próprios pés até alcançar a maturidade. Às vezes nós já tem 50 anos, 60 anos, mas não tem ainda a maturidade de curar aqueles que realmente estão necessitando da cura. Não tem, pastor. Então, nós como igreja, nós precisamos estar sempre assim, nos reunindo, nos capacitando, fazendo realmente assim, ou buscando dados, para que nós possamos saber qual é o crescimento. Eu gosto muito de estatística também, porque a gente vai sempre avaliando. Digo isso porque eu sou comentarista também econômico. Então, a gente vai sempre avaliando. Então, vamos, sim, encorajar. Vamos focar na evangelização pessoal. São soluções ou sugestões que trazemos dentro do nosso tema. Vamos focar na evangelização pessoal. Mesmo que exija investimento de tempo e de dinheiro, de finanças. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para o transporte. Tem problema. Quanto ao transporte, a igreja tome aqui, você vai. Você vai fazer o evangelismo pessoal. Porque às vezes a pessoa não tem a condição financeira, mas a igreja diz, eu preciso, está aqui, você vai. Eu vou só abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa aos irmãos. Na nossa igreja nós temos um grupo do WhatsApp. Tem mais ou menos uns 20 dias que eu fiz uma lista de transmissão com todos da igreja. E toda segunda-feira eu gravo desejando um dia de excelência e os demais dias de excelência. Pastor, o senhor precisa ver o feedback que os irmãos têm dado. Ô pastor, que maravilha, ouvir sua voz, ouvir a palavra do pastor, isso, aquilo, porque muitos, sabe o que aqui diz? Olha, muitos só ficam no altar e depois só olham para o seu umbigo. Tenho ouvido isso bastante. A lista de pastores também, da qual eu faço parte da convenção, pastor Barata testemunha que viu ontem, segunda-feira, eu gravo toda segunda-feira, uma coisa rápida, só desejando a ele um bom dia, uma excelente semana, os pastores também dando um feedback. Por quê? Porque nós precisamos motivar o nosso membro, e quando ele ouve a voz da sua liderança, ele fica satisfeito. Ele fica satisfeito. É uma lista de transmissão dos membros e congregados. A lista, o zap, o WhatsApp da igreja é da igreja. Mas muitos postam algumas coisas e as pessoas não veem. Mas quando é no seu privado, ele vai e vê. E ele ouve. Então, precisamos focar na evangelização, mesmo que exija investimento de tempo e finanças. Queridos, nós precisamos, neste momento do pós-pandemia, menos evento de massa. Às vezes estamos pensando que estamos reconstruindo a igreja com tanto evento, evento disso, evento daquilo, evento disso. Queridos, nós precisamos diminuir.
Nós precisamos acompanhar mais o irmão, a irmã. Isso, no linguajar nosso, chama-se humanismo. Nós precisamos colocar a família no centro da evangelização. É isto que nós precisamos para este momento de reconstrução. Precisamos colocar a família no centro da evangelização, pastora. Vamos diminuir os eventos. É tanta festa disso, festa daquilo. Termina a festa, fica depois tudo vazio. Ainda há pouco o pastor Levi, que nos antecedeu, massificou bem aqui o tema sobre a evangelização. E vou repetir aqui o que foi dito pelo pastor Levi. A mensagem bíblica tem que ser autêntica. A mensagem bíblica tem que ser autêntica. Quer reedificar? Quer reconstruir? A mensagem tem que ser autêntica. Não fique adoçando não, porque não vai fazer efeito nenhum. Eu tenho um colega, pastor Evandro, que ele deve estar nos acompanhando, nosso diretor também. Ele diz: pastor Itamar, tem coisa que a gente tem que passar um mertiolate. Mas tem coisa, pastor, que nós temos que passar assim, é o iodo. O iodo logo para queimar aqui, olha, porque o iodo arde. Então não adianta a gente ficar inventando, floreando a coisa, porque a mensagem tem que ser autêntica. A mensagem bíblica tem que ser autêntica. A mensagem tem que ter a unção do Espírito Santo. Se não tiver, não adianta sapatear no púlpito, rodar paletó. Se não tiver a unção do Espírito Santo, irmãs, não vai para lugar nenhum. Só barulho. Só barulho. É a mensagem que sustenta a esperança e libera o poder nos dias difíceis. É a palavra. Nesse tempo de pandemia, ou pós-pandemia, e que não vai terminar, eu tenho dito que as endemias, elas estão constantes, sai uma e chega a outra, já chegou agora aí a varíola dos macacos. Pós-pandemia veio a Covid-19, pronto, já está vindo outra, daqui, mas porque é bíblico, a Bíblia se cumpre. Pode não atingir 700 mil pessoas, mas começa assim, atingindo um, atingindo outro, atingindo outro. No período da Covid, durante entrevistas, então eu tive que estudar um pouco e vi quantas pandemias nós tivemos anteriormente da Covid-19. Então é preciso que a mensagem seja sobre a unção do Espírito Santo. É a mensagem que sustenta a esperança e libera poder nos dias difíceis. E é preciso nós exercitarmos cada dia mais. É preciso exercitarmos essa palavra cada dia mais. Cada dia mais. Porque tudo é bíblico. Eu tenho feito algumas palestras sobre política e religião na Bahia, nas nossas igrejas, que são duas coisas que andam juntas. E às vezes as pessoas desconhecem. Política é uma coisa, politicagem é outra. Eu digo, até o número dos partidos está na Bíblia, os números. Basta a gente cada dia mais estudar a palavra. E quando nós falamos da palavra, a palavra transforma. A palavra ela tem capacidade de transformar o cidadão e a cidadã. A palavra, ela deve ter espiritualidade. A palavra deve ter misericórdia. Isto quer dizer uma atitude sua. A palavra,
ela é importante também no contexto social. Nós precisamos reedificar o nosso povo, porque nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em sociedade. A minha casa é uma sociedade. Porque na sociedade eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus pensamentos, e a minha mulher tem os pensamentos dela e tem também as suas ideias. E eu tenho que respeitar as ideias dela, e ela também respeita as minhas ideias e sugestões. Quando eu cheguei aqui, irmã, eu olhei o piso aqui da sua igreja, viu? Eu digo que minha mulher, um piso até bonito, eu tive que trocar um piso da minha casa poucos dias por outro tipo de porcelanato e tal. Aí eu tive que respeitar o desejo dela. Entendeu, pastor Rogério? Então, nós respeitamos. Nós respeitamos. Então, isto é o quê? Isto é a justiça social. Outro lado também, o atendimento da necessidade. Queridos, observe, eu nasci no Evangelho, 71 anos de Evangelho. E eu vi sempre o meu pai, como pastor da igreja, olhava assim e dizia: irmão fulano, hoje não veio à igreja. No dia seguinte, ia fazer uma visita para saber por que o irmão não veio à igreja. Por quê? Nós precisamos trabalhar este momento de reedificação, que podemos também chamar de recuperação social, aqueles que estão distanciados de nós, aqueles que estão gemendo, aqueles que às vezes precisam só ouvir a sua voz, aquele que depende só que você ore com ele, chore com ele. Sabe por quê? Porque nós precisamos, neste momento, usarmos a inteligência que Deus nos deu, mesmo que você não tenha capacitação psicológica, mas você vai se transformar a partir daquele momento um psicólogo, para que você leve palavras instrutivas para as pessoas ou a pessoa que você foi vê-la. Quando eu ouço assim, pastor fulano se matou, pastor ciclano, falta de quê? Falta de um companheirismo. Falta, porque o que falta também entre nós, como líderes, é a confiança de um para com o outro. Eu tenho um pastor Evandro, ele é um dos meus ombros, e eu sou um dos ombros dele. Tudo a gente se consulta. Se um está passando por um problema, e tal, consulta. Às vezes, até mesmo algo que nós vamos palestrar, isso, aquilo, a gente troca as ideias, isso e aquilo. Por quê? Porque é importante, irmão. Nós precisamos viver dentro e no contexto da humanidade. Uma das coisas que eu aprendi no meu tempo de faculdade foi justamente o humanismo. É uma filosofia muito importante, mas nós precisamos, como igreja, viver assim também. As pessoas hoje estão assim. Vou para a igreja, vem, chega aqui, irmão, Pai do Senhor, pronto, terminou o culto. Cadê o irmão? Foi embora. Eu sempre dizia assim: o melhor do culto. Quando eu digo melhor, entre aspas, né? Claro, ministração, louvor, mas depois tem aquela resenhazinha, aquele bate-papozinho rápido, a gente fica assim na porta da igreja conversando. É tão salutar que você vai para casa mais alegre, mais satisfeito, porque você viveu socialmente ali com seu irmão, sua irmã, por alguns minutos. Precisamos resgatar o calor humano, irmão. Nós precisamos resgatar o calor humano.
Se ficarmos só nas lives, usando só as redes sociais, é importante sim, mas nós precisamos voltar ao nosso lugar, ao nosso espaço, porque é aqui que eu sinto o calor humano seu, é aqui que você sente o calor humano meu, é aqui que você sente a comunhão de uns com os outros, é aqui que você vai praticar o verdadeiro amor. É aqui. Eu vi no café da manhã, eu sou observador, um velho observador. Vi a alegria dos irmãos, tá, todo mundo conversando, tomando café e tal. É o calor humano. E nós precisamos ir atrás. Nós precisamos de reedificar. A igreja precisa, nesse momento, criar equipe, uma equipe de trabalho. Quem é? Quem está disponível? Sabe por quê? Porque quando você cria, você manda alguém na casa do outro, ele se sente prestigiado. Diz, olha, o pastor mandou aqui uma equipe, 2 irmãs, um irmão mandou saber como eu estava. A pessoa, queridos, a melhor coisa é você saber prestigiar o outro. Eu tenho trabalho na África, tenho trabalho no sertão, tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida familiar, mas uma das coisas que eu aprendi na vida é valorizar o trabalho do outro. Eu nunca chego no lugar para... Não. Quem está aqui é fulano de tal, todos os dias. É ele que participa da comunidade, é ele que sabe de tudo. Eu vou lá esporadicamente. Então a prioridade, quem vai falar é ele. Depois eu falo isso e aquilo, mas a prioridade é ele. No sertão tem pastores que dizem assim, que são amigos, né? Procura a missionária Graça. Sabe por quê? Porque se começar, o pastor vem e fala direto comigo. Não, procure ela. Sabe por quê? Porque eu preciso valorizá-la todos os dias. Não é não querendo receber o contato do pastor. Não, é uma questão só de valorização. Porque se eu não valorizar a minha pessoa que está lá, a minha representante, ora, da mesma maneira somos nós. Nós não somos representantes de Deus, porque Deus nos fez imagem e semelhança sua. Eu me sinto representante de Deus aqui na terra. Se Deus não me valorizar, eu vou ficar zangado. 3 minutos aqui para eu encerrar. Então, queridos, são sugestões dentro da nossa temática que nós trazemos para a igreja. E eu quero trazer só um dado aqui rapidinho, pastor Rogério. Olha, vejam bem, como nós estamos aqui no colegiado de líderes, eu quero trazer uma visão rápida aqui do que está acontecendo no mundo. E que nós temos que sair daqui também como pensadores. Todos conhecem o Fórum Mundial de Davos. Fórum Mundial de Davos, na Suíça. Ora, criado por um alemão. E dentro desse contexto, temos professores, filósofos, antropólogos e outros pensadores. E qual foi o objetivo? Implantar uma agenda mundial até 2021. Se cumpriu? Cumpriu. Discutir política, meio ambiente, igualdade de gênero, aborto, casamento, homossexual, mudanças climáticas, imigração, religião, cultura e política. Tudo isso se cumpriu até 2021. E aí eu pergunto aqui, deixo esta indagação para os senhores e senhoras líderes. Por que nós também não olhamos o reino de Deus como uma visão futura? Porque nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos adultos, nós temos crianças, e nós precisamos pensar e repensar como é que eles vão viver dentro do contexto evangélico daqui para frente. Os senhores, como líderes, são responsáveis. Deixo esta pergunta aqui em aberto para os irmãos pensarem. Esse fórum foi criado, não sabemos quem vai vir agora para 2022. E nesse fórum tem 1000 empresas do mundo que bancam esses pensadores. E nós
que temos o conhecimento da palavra de Deus, precisamos também fazer um trabalho árduo para que a igreja possa cada dia mais ser crescente através da juventude. E já concluindo, queridos, é tempo de curar. É tempo de nós reconstruirmos. É tempo de esperança. Tudo na vida tem o seu propósito. Tudo na vida tem o seu propósito. Concluindo, o propósito de Deus para mim e para todos nós, nesse pós-pandemia, é testar a nossa fé. É testar a nossa fé e testar a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Que nós possamos sair daqui com esse pensamento de reconstruirmos a igreja. Porque não é reconstruir o templo, não. É reconstruir a igreja. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja é aqueles que realmente se afastaram de nós e precisam voltar para nós dia após dia. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor Rogério. Muito obrigado, pastor Carlos, pela oportunidade que nos deu para falarmos. Mas, mesmo não tendo o convite expresso do meu querido pastor Rogério, hora dessa eu venho aqui passar mais um tempo para nós estudarmos, porque professor é assim, gosta muito de falar e gosta muito de transmitir conhecimento. Tá bom? Deus abençoe. Meu abraço fraterno.